E o Palmeiras ganhou por 2-0 e afundou o rival Corinthians na zona de rebaixamento. Esse confronto está começando a me lembrar cada vez mais Flamengo e Vasco, dois grandes rivais aí no Rio de Janeiro, dois times grandes historicamente, porém estão começando a se distanciar e está perdendo a disputa. Aqui é João Cordeiro do canal Mentalidade Tricolor, vamos falar mais sobre isso, mas antes de tudo não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e também a sua opinião nos comentários. E desde já, obrigado você que já se inscreveu. Então vamos lá de opinião sobre esse clássico. Eu assisti aqui no pós-jogo, aqui na internet, vários corintianos revoltados, indignados com a derrota aí por 2-0, colocando a culpa no treinador, falou que mexeu mal, outros colocando a culpa na arbitragem, enfim, todos indignados porque perdeu para o Palmeiras por 2-0. Mas na minha opinião, o corintiano ele deveria agradecer diante das circunstâncias do Palmeiras. O Palmeiras estava desfigurado com vários desfalques, uns pela seleção e outros por lesões. E o Palmeiras, mesmo assim, conseguiu ganhar por 2-0, um jogo morno, sem fazer muita força. E se pega o Palmeiras completo no Allianz Parque e o Corinthians vivendo esse momento, poderia ser uma derrota histórica ou passar aí por um constrangimento muito grande. Então, diante dessas circunstâncias, na minha opinião, o corintiano deveria agradecer. E quando a gente pega o histórico desse clássico, tá ficando meio complicado. Por quê? Porque tá aparecendo Flamengo e Vasco lá no Rio de Janeiro. Flamengo e Vasco, dois times grandes, historicamente rivais, jogos disputados, cheio de histórias, títulos e tudo mais, mas está começando a se distanciar cada vez mais. Está começando a ficar um clássico sem disputa. Hoje, se o Palmeiras jogar tanto no Allianz Parque quanto lá em Itaquera, o Palmeiras é favorito. Então, diante de toda essa história, está começando a ficar sem graça, está começando a perder a disputa cada vez mais. O Corinthians, o corintiano, a diretoria, tanto fora quanto dentro de campo, os torcedores, muitos parecem que ainda não entenderam o momento do Corinthians. O Corinthians vem passando por essa situação desde o ano passado. Então o corintiano, principalmente a diretoria, parece que ainda não acordou. Não adianta querer vender uma história, querer vender um peixe que o Corinthians vai disputar isso, que vai disputar aquilo. O Corinthians tem que olhar para a realidade e recomeçar do zero. Então, na minha opinião, para o Corinthians só existem dois caminhos. Ou sofre recomeçando do zero, ou sofre vendendo uma ilusão ao torcedor, achando que o Corinthians tem um time grande que vai disputar tudo, que vai bater de frente com os rivais. E não vai. E aí o torcedor vai iludido por jogo após jogo, e vai lá e perde. E nesse ano a chance de cair é muito grande. Então, na minha opinião, o Corinthians ele precisa acordar porque está começando a aparecer cada vez mais Flamengo e Vasco, não está havendo disputa. E ao longo desse tempo, entre um jogo ou outro, em algum momento vai acontecer um constrangimento igual aconteceu com Flamengo 6, Vasco 1. Vai acontecer ou contra o Palmeiras, ou contra o São Paulo, ali é os rivais ali de São Paulo, ou contra outros times também. Mas em algum momento vai acontecer. O de ontem foi 2-0. Mas se pega o Palmeiras completo, poderia ser completamente diferente. Então, a diretoria do Corinthians, o corintiano, não sei, precisa acordar para essa realidade e tentar recomeçar, reestruturar o time, porque não adianta vender uma ilusão, não adianta cobrar do treinador, não adianta porque não tem um elenco. Eu me lembrei aqui rapidinho da passagem do Mano Menezes no início do ano no Paulista. O Mano Menezes era cobrado demais, era uma cobrança muito absurda em cima do Mano Menezes. Porém, o Mano Menezes não tinha jogador. Em algum momento saiu 10, 12 jogadores de uma vez só. Prometeram vários jogadores para ele. E ele com aquele time, com elenco limitado, enxuto, sem jogadores, ele iria fazer o quê? Então parece que o corintiano tira o foco da situação e coloca no treinador. Culpa o treinador, culpa a arbitragem. Não adianta. O Corinthians precisa reconstruir. Não tem time, precisa de elenco. Enfim, todas essas questões que todos sabem. Mas agora falando do Palmeiras, o Palmeiras ele tem um ponto que ele é muito forte. Ele tem um ponto muito positivo, que é o equilíbrio. O Palmeiras desfalcado, o Palmeiras completo, enfim, o Palmeiras consegue manter e conquistar resultados atrás de resultados. Então o Palmeiras ele não oscila. Esse equilíbrio tem os méritos tanto da diretoria fora de campo, que deixa um ambiente tranquilo, e dentro de campo tem o mérito do Abel Ferreira. Então essa, na minha opinião, é o grande ponto do Abel Ferreira. Ele consegue promover esse equilíbrio. Então méritos para o Abel e méritos para a Leila, porque é essa longevidade de tranquilidade, de equilíbrio que mantém o time disputando títulos e ganhando todo ano. Então essa é a diferença entre Palmeiras e Flamengo. O Palmeiras não tem um time cheio de estrelas, já o Flamengo tem. Porém, quem vive um equilíbrio longínquo ao longo do tempo é o Palmeiras. Então, na minha opinião, o Palmeiras leva vantagem nesse sentido. Não se ganha título só com estrelas. Na minha opinião, é esse equilíbrio, é essa paz.
para os jogadores trabalharem. E falando dessa paz, não tem como não citar o Wesley do Corinthians. A gente vê que o Wesley é um bom jogador, é uma promessa, tem muito para evoluir. Agora imagine o Wesley surgindo nesse ambiente do Palmeiras, onde o Palmeiras consegue promover vários e vários jogadores. Eu acredito que muitos desses jogadores que vêm surgindo no Palmeiras, talvez amanhã nem vingue, mas pelo ambiente os jogadores conseguem subir de uma maneira muito melhor, conseguem entregar muito mais resultado porque o time está equilibrado e vai vender muito bem. Então imagine o Wesley surgindo no Palmeiras. Então na minha opinião seria mais uns 300 a 400 milhões no Wesley se ele estivesse no Palmeiras. Então é muito complicado e quando a gente observa de perto as duas equipes, o trabalho, o momento, realmente a distância está começando a ficar cada vez maior ao passar dos anos. Não está havendo mais disputa e fica muito ruim para o torcedor corintiano. Se a gente for pegar aí alguns números, eu não me lembro da última vez que o Corinthians ganhou um clássico. O Corinthians não tem mais força, time para vencer clássicos. E o Corinthians ganhava muitos clássicos. Então, para o torcedor corintiano, está realmente muito complicado esse momento. É muito complicado assim viver clássico após clássico e você não ter perspectiva de vitória. Eu não culpo o treinador, é lógico que tem suas limitações. Não culpo também o elenco, que também tem suas limitações. Mas o Corinthians está realmente extremamente bagunçado. Então o Corinthians não tem elenco. O Corinthians não tem peças de reposição. O Corinthians ele está muito atrás em todos os sentidos. Parece que todos aqueles erros que aconteceram no passado estouraram todos de uma vez só. A pior coisa que aconteceu no Corinthians esse ano foi essa saída do Cássio, essa saída do Paulinho, essa reformulação que fizeram porque eles perderam os jogadores que são identificados com a camisa, com o clube, com o sentimento do torcedor. E foi esses jogadores que no ano passado chegaram à semifinal na Copa do Brasil com o São Paulo e se livraram da zona de rebaixamento. Porém, esse ano não tem esses jogadores. Então, na minha opinião, se o Corinthians cair esse ano, esses serão um dos grandes motivos. O Corinthians perdeu todos esses jogadores identificados com o clube. Porque quando surge um jogador da base que ele vem nessa transição, esses jogadores que seguram a onda, que promovem um ambiente saudável, que ajuda nessa transição. E na hora da pressão, são esses jogadores que aparecem. Na hora de disputa de rebaixamento, são esses jogadores que conseguem entregar o algo a mais. São esses jogadores que entendem o DNA, o sentimento da torcida. Então, galera, essa é a minha opinião sobre esse clássico, essa diferença, essa distância que está acontecendo. Eu gostaria de ouvir a sua opinião aqui também nos comentários. E desde já, se inscreva no canal e deixe o seu like, beleza? Então é isso, a gente se vê no próximo vídeo.